Olá, continuando a leitura comentada de um artigo sobre kefir de água, um artigo de revisão, a referência estará na descrição do vídeo. Agora eu vou dar prosseguimento com esse tópico 2.1, que fala de substratos e fatores que influenciam nas características da fermentação. Ele traz aqui a figura 5, mostra outras fontes com potencial de carbono para fermentação e nitrogênio que podem ser utilizadas na produção do kefir de água. Entretanto, figos frescos ou secos aparecem como o mais comum utilizado. Então, vamos lá na figura 5. A figura 5 é uma figura bem grande. Vou diminuir o zoom. Bom, está aqui a figura 5. Então, ela traz aqui o grão do kefir e outras fontes. Aqui fala que na figura 5 são alguns substratos não comuns ou não típicos que podem ser utilizados na preparação do kefir de água, de acordo com uma referência de um autor, Fiorda, de 2017. Então, essa imagem é desse texto original, Fiorda 2017, visto que o autor colocou aqui source, fonte dessa imagem. E nessa imagem, ele vem trazer aí substratos ou meios de cultivo do kefir de água que não são comuns, mas são possíveis. Ele traz aqui meios carrot-based kefir, ou seja, uma bebida de kefir baseada ou fermentada um meio com cenoura, aqui um grupo de vegetais, então cenoura, esse fennels, um meio com base em fennels, eu não sei o que é, então eu vou procurar aqui no Google Tradutor. Sempre quando a gente pega artigo, fennels seria erva doce ou funcho, não dá para saber, mas aqui descreve que é uma planta europeia aromática, então deve ser erva doce, ou algo parecido aqui com a família da erva doce. Soybean seria soja, então uma bebida de kefir de água fermentando um meio de soja, como por exemplo um leite de soja. Cebola e gengibre também daria para fazer uma fermentação aí, utilizando esses vegetais. Utilizando os melaços ou fontes de açúcares, aqui tem o pinocilus. Esse pinocilus é um açúcar como se fosse a base de caldo de cana, então aqui tem o desenho da cana. O mel, então daria para fazer uma bebida de kefir fermentando mel, ou mesmo aqui ele fala beer kefir, uma bebida de kefir com base aí, utilizando uma base de cerveja que utiliza aqui grãos como malte de cevada, malte de trigo, o próprio trigo, esses cereais. O uso de frutas acaba sendo maior e bem mais comum, e talvez mais explorado, e resulte em bebidas mais interessantes. Então, o uso de maçã para fermentação, um meio à base de maçã. Lembrando que nessa figura ele não descreve como que seria o preparo desse meio, se seria o suco, se seria um extrato. São apenas ideias e possibilidades que podem ser aí empregadas na fermentação do kefir de água. O abacaxi, e quando ele utiliza o abacaxi, ele descreve como tipache, então seria uma bebida similar ao tipache. O tipache a gente sabe que também é muito parecido com a luá, que utiliza a casca do abacaxi, mas daria para utilizar o miolo do abacaxi e fazer uma bebida bem interessante aí com o kefir de água. Então, a bebida também poderia ser a base de uva, a base de quince. Quince eu não sei o que é, então eu venho aqui no Google Tradutor e procuro. Quince seria marmelo ou alguma fruta aí da família do marmelo parecido. Kiwi, pera, pomegranate, que seria romã. Os países ali do Oriente, Turquia, Líbano, Síria, eles não consomem bebida alcoólica, mas eles consomem muitas bebidas feitas aí com romã. Bebida à base de melão,
de morango, de tomate e de coco. O coco é interessante, que dá para utilizar o leite de coco e a água de coco, mas são aí substratos ou meios de fermentação que podem ser utilizados com o kefir de água, que não são comuns e não são usuais. Se isso vai trazer algum problema para a cultura, ainda não temos informação. Então, fermentar, por exemplo, tomate, que é muito ácido, ou mesmo um meio como essa erva doce, pode ser prejudicial para a cultura, mas o autor não cita essa informação. Nós sabemos que, no caso do mel, o mel possui aí uma certa atividade antimicrobiana, então pode prejudicar a cultura. Os açúcares do mel exigem uma certa habilidade dos micro-organismos em fermentá-los, então pode ocorrer de a fermentação ser lenta, da cultura não se multiplicar. Então isso é um pouco complicado de aparecer alguns sabores ou gostos ruins, que a gente fala que é o off flavor. Então aqui são possibilidades para o futuro, mas não temos receitas e não temos certezas ainda sobre essa imagem. Então aqui é bem complicado. E esses meios preparados a partir dessas frutas, vegetais ou dessas fontes de açúcares forneceriam aí o carbono mais os nutrientes para a fermentação do kefir. Vou voltar para o texto. Vou dar um zoom maior aqui para continuar a leitura. Então, temos aí a figura 5. Ele fala que esse autor, Reibe, em 1990, observou ou encontrou. Aí ele fala aqui, a razão, ele no texto falou que o figo é o mais utilizado e que a razão do figo ser mais popularmente utilizado, ela não é completamente conhecida. Ele fala que o Reibe encontrou ou observou que a produção do figo optimiza a fermentação ou tem resultados melhores de fermentação quando comparado com outras frutas. Isso foi observado que a omissão dos figos, ou seja, o não utilizar os figos, diminui significativamente o consumo da glicose e assim diminui, como consequência, diminui a taxa de fermentação. Enquanto que a substituição com outras frutas, como raisins, uva passas, esses dates, eu não sei o que é dates, vou colocar aqui, tâmaras, date fruits, tâmaras, que é uma fruta incomum aqui no Brasil, então ficaria muito caro de usar tâmaras. Plums, eu sei que são ameixas, modificam a fermentação e a taxa de produção de ácido lático e ácido acético no meio. Esse autor fala isso, mas a gente deve lembrar ou pensar que qual é o açúcar que ele está utilizando, a fonte de carbono. Provavelmente é um açúcar de beterraba sacarina comum na Europa. Na Europa eles não vão ter açúcar de cana como a gente, ou talvez até um açúcar de cana, mas importado, já processado. É um açúcar que já está longe do natural. Então eles precisam, ou eles fazem essa adição de frutas no meio para trazer nitrogênio e outros nutrientes para a fermentação. E ainda a gente tem que lembrar da questão do clima da Europa, é muito diferente do clima do Brasil. Então, essas adições para a gente do Brasil não é o ideal, pois vai aí aumentar a taxa de fermentação, pode aumentar a questão de estresse ácido na cultura, trazer gostos ruins por causa da temperatura, ou mesmo trazer contaminação para a cultura do kefir de água ao utilizar tais frutas. Então, isso aqui é a realidade do autor. A gente também deve pensar do nosso lado. Em addiction, eu acho que além disso, aumenta o grain mass, a massa de grãos, a quantidade de grãos, a massa de grãos de kefir por 18 dias, ao longo de 18 dias, ele observou que foi significativamente reduzida quando houve a omissão aí do uso dos figos, de 1 a 4% contra 70%
em todos os meios que continham aí figos. Então, o crescimento, a multiplicação, a produção de biomassa diminuiu, observada nesse estudo lá em 1990. Hoje, a realidade já pode ser diferente. Essas informações a gente sempre deve estar contestando, buscando entender em que situação ele observou isso e se faz sentido. Além disso, esse Reibe reportou em 1990 e um tal de Porchat, em 1934, reportou que a multiplicação dos grãos ela é significante na presença de figos, mas baixo com bananas, passas, ameixas, apricot, eu acho que, se eu não me engano, é damasco? Apricot. Vou digitar aqui no Google, que eu não lembro o que é apricot. Apricot damasco, batatas e cenouras, e também não existe com maçãs, e aqui pasteurized grape juice seria suco de uva pasteurizado ou leite. Isso lá em 1934 que foi reportado. Hoje a gente sabe que talvez com suco de uva pasteurizado dá para cultivar o kefir, embora a gente não tenha muita informação, mas há aí relatos de pessoas que cultivam em suco de uva pasteurizado. Quais seriam os problemas de cultivar o kefir de água em suco de uva pasteurizado? O suco de uva ele contém cor, então a cultura ficaria com cor. Outro problema, o suco de uva, se for natural, ele vai ter ali micro-organismos, então ele tem que ser pasteurizado para garantir que não vai crescer ali uma fermentação espontânea de micro-organismos selvagens e impedir o kefir de fermentar. E também a questão dos açúcares. A quantidade de açúcar do suco de uva ela é alta, então teria que fazer uma diluição para chegar ali em torno de 5 brix para realizar essa fermentação. E com essa diluição, o suco de uva ficaria aguado. Então, o kefir traria uma acidez, um amargor, mas o gosto de uva mudaria. Então, precisaria de vários testes para ver e também saber se ao longo do tempo a cultura do kefir conseguiria sobreviver e resistir utilizando o suco de uva. E aqui ele fala até a questão de leite, e eu não sei se ele está considerando leites vegetais. Então, aqui também fica mais um ponto de interrogação aqui a se pensar. Aí, isso lá em 1934. Então, essa informação aqui pode estar muito já ultrapassada. Por isso, é sempre interessante recobrar artigos mais novos. Esse mesmo Reibe, lá em 1990, sugere que os figos contêm aí, um fator de crescimento desconhecido, e esse fator ele é water extractable, ou seja, ele é possível de se extrair em água e temperatura baixa, e também em aquecimento moderado seria possível de extrair esse fator de crescimento, sei lá, como se fosse um composto ou algum nutriente que favorece aí o crescimento. E aí ele fala que continuando, um fator de crescimento ou promotor de crescimento aí, com um potencial é o cálcio. Quem afirma isso é esse Lawrence, em 2019. Ele observou nesse trabalho que a capacidade tamponante, ou buffering capacity, a capacidade tamponante do meio, e cálcio tem um impacto no kefir de água, nas fermentações do kefir de água, particularmente no crescimento dos grãos. Aqui ele coloca grain growth, que é crescimento dos grãos, e ele fala mass increase, entre parênteses, ou seja, aumento de massa. E como que a gente deve entender isso? A gente deve entender isso como multiplicação. Então, aumentou aí a multiplicação, não necessariamente o tamanho dos grãos. Então, a gente deve ficar um pouco atento com o inglês, que às vezes eles falam de crescimento, ele está falando de crescimento em quantidade, e não em tamanho de grãos, e sim em quantidade de grãos, que a gente entende como multiplicação. E o crescimento dos grãos, para a gente é crescimento dos grãos. Algumas pessoas falam até que o grão engordou, está gordinho. Então aqui foi aumento de massa.
ele fala que a alta capacidade tamponante e cálcio e concentrações de cálcio da água usadas na fermentação promovem aí o crescimento. Simplesmente ele fala crescimento. Então eu vou entender esse crescimento, como ele já disse anteriormente, como multiplicação e não crescimento dos grãos. Quero deixar isso bem claro. Quando a capacidade tamponante ou o cálcio fica abaixo de um certo nível, os valores de pH eles ficam significativamente baixos. Só relembrando que quanto mais baixo o pH, maior a acidez. pH alto, menor acidez ou mais básico. E isso ele fala aqui já no começo da fermentação. Começando uma fermentação em 3.3 contra 3.6. Isso aqui já é um pH ácido. Lembrando que a escala de pH ela vai de 0 até 14 e o meio, 7, é a neutralidade. Então, abaixo ali de 6 já é considerado ácido ou levemente ácido e acima ali de 7,5, quase 8 já é considerado básico. E ele fala aqui que o crescimento dos grãos observou que houve, e isso, a questão aqui dessa diferença de pH, ele observou que o crescimento dos grãos foi diminuindo ao longo das fermentações. Ele fala aqui que foi diminuindo, decrease, ao longo desses backslopings. De cada fermentação que ele foi refazendo e reutilizando, o crescimento, a multiplicação foi diminuindo. E aí agora que ele vai falar que esse estresse ácido excessivo, ele aparece, eu vou até pegar isso aqui e jogar no tradutor para traduzir melhor como que fica essa frase. Ele traduz que esse estresse ácido ele é excessivo a um pH consistentemente baixo, que sugere que a razão pelo qual o crescimento dos grãos ele é pequeno. Além disso, também sugere que o pH baixo ele inibe a produção e potencializa a atividade. Aqui ele fala que inibe a produção e potencialmente a atividade das bactérias láticas e dessas enzimas aqui, glucansucrases. Essas enzimas aqui, elas fazem esse hexapolissacarídeo ou atuam na síntese do hexapolissacarídeo. Essas enzimas estão dentro das bactérias ácido-láticos. Então, assim, as bactérias ácido-láticas em pH muito ácido, elas já são inibidas um pouco a atividade delas e ainda prejudica a enzima que faz a matriz de hexapolissacarídeo. Então ele fala aqui que previne ou impede a formação das glucanas, que é associado com esse grain growth, que eu acredito aqui que ele quer falar do crescimento dos grãos, ou da multiplicação, mas eu acho que aqui englobaria tanto o crescimento no sentido de multiplicação, quanto o crescimento no sentido do tamanho dos grãos. Isso sugere que o cálcio ele tem um efeito positivo no meio e ele pode aí ser um agente que promove a atividade dessas enzimas glucansucrase, como pode ser visto na tabela 3. Eu já vou para a tabela 3, mas eu vou continuar a leitura aqui, que os figos secos têm uma grande quantidade de cálcio. Entretanto, é interessante que os figos crus não contêm essa quantidade significativa de cálcio disponível, ou seja, quando o figo vai secando, vai concentrando a quantidade de cálcio, e enquanto ele está fresco, ele tem água, outros compostos, e talvez até mesmo cálcio não está tão disponível assim. Por isso que ele fala que no figo seco você tem uma alta concentração de cálcio e nele cru não contém essa concentração alta. E aí ele fala aqui que tem outras frutas como alternativa. Então vamos lá para a tabela 3. Vou diminuir o zoom.
Ok. Essa aqui é a tabela 3. A tabela 3 traz o conteúdo de cálcio, ou a concentração de cálcio, quantidade de cálcio, de potenciais aí, substratos para o uso do kefir de água. Quem aparece aqui com a maior quantidade é o figo seco uncooked, ou seja, ele não foi cozido, ele só foi seco. O fígado in natura, ou cru, tem 35 miligramas a cada 100 gramas, então a unidade aqui é miligramas de cálcio para cada 100 gramas desse produto. O que tem mais acaba sendo o figo. Em segundo lugar, 55 apricot, ou seja, o damasco, e o damasco é caro, então não daria para usar. E depois o raisins, que seria aí a uva passa. Os componentes que têm menos cálcio seria a maçã e as ameixas. Então, esses não seriam muito interessantes. Uma outra coisa aqui retoma a questão do uso do suco de uva, grape juice. O suco de uva 100% que foi analisado aqui, que a informação foi buscada lá nesse canal do USDA Food Data dos Estados Unidos, traz como referência que o suco de uva 100% ele tem 11 miligramas de cálcio para cada 100 gramas do suco. Isso concentrado. Como o suco de uva tem muito açúcar e a gente teria que diluir, diminuiria ainda mais essa quantidade de cálcio. Então, talvez, para se utilizar o suco de uva como substrato do kefir de água e a cultura se manter estável, fermentando, saudável, talvez requeira ou seja necessário fazer adição de cálcio ou complementação de outros sais. Isso pode ser um indício, mas precisaria ser testado na prática, ver a questão das variedades de uva, como que esse suco é extraído, enfim. Mas é uma informação interessante aí. Voltando ao texto, ele já vimos a tabela 3 e ele fala aqui que therefore give, e isso, entretanto, tudo vai dar aí um resultado positivo na capacidade tamponante e no cálcio. Aqui tem uma tabela, e na quantidade de cálcio da fermentação e do crescimento dos grãos. Então, o efeito da capacidade tamponante do cálcio é positivo na fermentação e no crescimento dos grãos. Entenda-se multiplicação. As características do kefir de água nessa fermentação, elas precisam ser considered. Ele fala aqui que eu acho que elas ainda precisam, talvez seriam um pouco estudadas ainda. Ele fala aqui que então hard water, que é água dura, contém uma grande quantidade de cálcio e de íon magnésio, que promove a dureza para a água. O complicado, por exemplo, de água dura é que normalmente ela tem um gosto levemente amargo ou mesmo amargo e é um pouco complicado de tomar. E isso aqui fala que espera-se que seja mais suitable. Vou buscar aqui no Google esse suitable, que seja mais adequado ou que seja mais favorável para as fermentações do kefir de água. Essa informação da água dura é muito interessante porque anteriormente eu já havia comentado que do livro do Arte da Fermentação de Sandor Katz, que ele fala que a água dura realmente favorece a cultura do kefir de água. E eu fiz alguns testes utilizando carbonato de cálcio para trazer dureza para a água e eu observei resultado positivo. Embora, depois que a minha cultura já estava estável, eu não observei mais diferença em utilizar ou não a água dura. Então, talvez em alguns momentos a água dura possa realmente contribuir para o desenvolvimento da cultura do kefir. Mas uma vez a cultura saudável, não é algo necessário. Pelo menos essa é a minha observação. E muito cuidado com o magnésio, porque não só o magnésio, que ele traz um gosto amargo para a água, então não dá para a gente pegar e utilizar o leite de magnésio na água para trazer dureza, porque vai trazer gosto ruim. Também toma muito cuidado com a questão de água muito dura, tem excesso de cálcio. E o cálcio, ele pode calcificar lá nos nossos rins, ele pode causar diarreia, ele pode causar oscilações
de íons e eletrólitos que a gente possui, e o cálcio e o magnésio eles não vão estar sozinhos, eles vão estar associados a outros íons. Então isso pode ser bem complicado para a nossa saúde e principalmente aí pessoas mais susceptíveis a problemas renais. Então aqui precisa de cuidado e de mais informações. Então não é algo que eu penso para ser feito de maneira caseira. Eu acho que isso aqui requer uma condição controlada e industrial. Bom, esse vídeo eu vou encerrar por aqui e depois eu continuo a partir do próximo parágrafo.